me que dá um ela. panorama Aham. qual é a visão do palmeirense dessa situação dos Lamáquia meio que mudando de clube, né? A Leila Sim. é presidente, injetou dinheiro com a Crefisa como patrocinadora. Tem 2 anos ou um ano que a Crefisa saiu do Palmeiras Isso, como 2 anos já. patrocinador. É. E aí queria saber um pouco da visão. É uma visão de fim de festa meio amargo, não por causa do Vasco, poderia ser qualquer outro Sim, clube, sim. mas sim pelo olhar. Pô, a Leila, família Lamarck aí, estão atuando nas duas. Como é que você acha que o torcedor palmeirense vê tudo isso? Bom, antes de tudo, dizer que também faremos aniversário muito em breve, né? Dia 26 é aniversário do É, Palmeiras. E aí também é um clube muito mais do que centenário, já temos alguns sim. anos de caminhada aí. Mas Dan, falar um pouquinho sobre isso é meio complicado, porque são dois perfis, eu acho, de palmeirense nesse assunto. Aqueles que são muito fãs da Leila, porque na minha visão é aquela torcida que acompanha mais os jogos em si, então se apega muito à questão de resultado, ao que a Leila fala, por exemplo, numa transmissão ao vivo, ao que o Abel fala na coletiva, e olhe lá, quando consome é mais aspas, assim. Então, assim, Aquele eu acho Globo que Esporte da tarde, né? exatamente esse, Basicão. esse, esse perfil de torcedor que se atém muito exclusivamente ao resultado e à partida que rola ali, eu acho que ele tá meio alheio, assim, a essa situação, porque na cabeça dele, ele é normal, a Leila vai terminar de cumprir o mandato dela no ano que vem, e aí ela vai sair, e assim, a galera acredita e às vezes pouco linka a Leila ainda a família Lamáquia, né? Porque, querendo ou não, o sobrenome dela também, a Leila Pereira, ela já é muito individualizada, principalmente no Palmeiras. Então, é isso. Eu acho que esse perfil de torcedor não se incomoda muito com toda essa situação que tem rolado, com toda essa movimentação de bastidores. Por outro lado, o meu perfil de torcida, que é, acho que mais essa galera que consome o Palmeiras ali todos os dias da semana, independente do jogo, que fica atento em notícia, que está hoje falando da possível venda do Alan para o Manchester City. Esse é um tipo de torcedor que eu vejo que tem se incomodado bastante com a situação. E claro que o momento dentro de campo influencia diretamente. Então, se o Palmeiras estivesse voando ainda com os 7 pontos de gordura que teve do Flamengo em certo momento do campeonato, muito provavelmente esse assunto estaria de stand-by, digamos assim. Mas o que incomoda é que o Palmeiras cai muito de rendimento dentro de campo, vê o seu treinador e a sua presidente acumularem declarações que não condizem com a verdade em relação à torcida do Palmeiras, de esse discurso de arbitragem, calendário, e o Palmeiras em vários momentos passou por essa mesma situação em questão de jogos atrás de jogos, convocação de seleção, e aí você voltava e tinha um Palmeiras performando muito mais do que tem performado ultimamente. Então, claro que isso naturalmente vai alimentando ainda mais a discussão. E sempre existiu em relação a Leila, pelo menos dessa parte da torcida que eu citei, uma desconfiança por conta das declarações que ela já deu em vários momentos. Então, ela mesma disse que se ela saísse do Palmeiras, o Palmeiras voltava para a Série B. Ela disse que ela vê o Palmeiras como uma empresa. Ela prometeu inúmeras coisas, como ingresso popular, camisa mais barata, e foi completamente o contrário. E O essas. avião, né? Pois Eu é, tenho um avião, se levo um vangloriou de avião. avião, falou quer reforço maior que o meu avião. Hoje o Palmeiras praticamente não usa o avião da Leila, ela empresta muito mais, né? Aluga, digamos assim, para outros clubes, inclusive do Brasil. Então, é uma parte da torcida que sempre esteve meio receoso com as declarações da Leila em paralelo ao que ela diz ser. Então, eu acho que o que tem incomodado principalmente é que é nítido que ela tem dividido atenções. Por exemplo, ela não, isso não é oficializado, mas ela não esteve antes do jogo da volta contra o Cerro, ela não esteve nos últimos 2 jogos do Palmeiras, um em casa e um fora. Ela não viajou com a delegação, e a Leila sempre viajou, desde que ela era patrocinadora e almejava a presidência, ela sempre viajou. E aí é óbvio que da parte dela vai existir o discurso de tive um compromisso, tive sei lá, um evento da minha empresa. Só que, assim, são vários conflitos de interesses que naturalmente vão acontecer. Porque, apesar do nome ser Família Lamáquia, o dinheiro também é da Leila Pereira. Então, assim, o que seria totalmente separado
de Leila relacionado a Vasco e de Leila relacionado a Palmeiras. E acho que boa parte da torcida não tem condição nenhuma de definir o que é de quem. A partir do momento que ela assume, ela é presidente de um clube, ela está em exercício de um cargo, e ela consegue, entre aspas, dividir a atenção dela como patrocinadora de outro clube que disputa o mesmo campeonato, eu acho que é muito, mas muito estranha essa história. E olha que o Vasco é parceiro do Palmeiras, torcida amiga, não disputa os mesmos níveis de campeonato e nem a mesma posição na tabela. Mas, assim, o que impede da gente imaginar o cenário de... E se o Vasco estivesse brigando pelo G4, que seja, do brasileiro? Como seria essa divisão de atenção, sabe? Então, assim, eu acho que dentro desse perfil de palmeirense é algo que incomoda muito, muito mesmo. Não, eu fico pensando no olhar do palmeirense, além dessa troca de bastão, a gente assistindo, né? Vocês assistindo essa troca de bastão, a questão do know-how, né? Sim. Porque, óbvio, Palmeiras vai ter a sua fase pré-Leila Pereira, que a gente conheceu, pós-Leila Pereira. Mas o Palmeiras vai permanecer, o Vasco permanece, esses caras passam. Com certeza. Mas a grande questão é, qual você acha que é o impacto da Leila nesse período dela comandando o Palmeiras mesmo, assim, de base, administrativo, de processo? Você acha que isso pode realmente causar um desfalque para o Palmeiras, dela saindo? A estrutura pode realmente, ó, desarpar fora, desembarcar, como a galera fala, junto com ela? Você acha que ela tem esse poder de levar pessoas muito importantes da estrutura do Palmeiras para fora? Nem que seja para o Vasco, digo para Sim, outros sim. projetos. Sim, eu acho que ela tem essa capacidade, sim. Eu acho que principalmente, por exemplo, o Anderson Barros é um cara muito ligado a Leila. Rola papos, inclusive, relacionado aqui na nossa bolha Palmeiras sobre o Anderson Barros, sobre o próprio Abel Ferreira, sobre o João Paulo Sampaio também, que talvez esse seja a maior preocupação da torcida em relação à Que é saída o da ultimamente. base, né? Até mais do que o Abel, eu te diria, porque é um cara que o Palmeiras encontrou, assim, garimpando no Vitória, claro que fazia um grande trabalho já, mas ele estabeleceu muita coisa, né? Então, tipo assim, o processo é muito bem feito já, então rola esse medo de, tipo assim, a base do Palmeiras hoje ela é muito na figura do João Paulo, então se ele sai, talvez fica aquela situação de para onde iremos, quem vai assumir, sabe? Então, acho que rola essa preocupação. Eu acho que a Leila tem esse poder, essa possibilidade, vou sair, exemplo, vou me tornar presidente do Vasco em algum momento e quero levar o Anderson Barros. Acho que é super viável, acho que é super capaz. Em relação a um balanço, assim, em relação ao trabalho dela, eu acho que eu participo de uma live todos os dias à noite só com palmeirenses e a gente estava falando disso ontem, porque a gente estava citando as contratações do Palmeiras no período desde 2024. E eu Sim. falei, bom, eu posso estar enganado, mas a passagem da Leila como presidente, ela é pouquíssimo marcante em relação a títulos, porque o Palmeiras tem 2 campeonatos paulistas e um brasileiro. Fora isso, o Palmeiras não tem título de Libertadores, não tem título de Copa do Brasil. Claro que os outros títulos que ganhou com o Abel, por exemplo, a Leila já era pessoa muito ativa no clube, mas na figura de patrocinadora. Como presidente, ela é pouquíssimo vitoriosa com o Palmeiras, pouquíssimo. E assim, eu sei, e a gente aqui que acompanha, que mergulha a fundo em relação ao Palmeiras, sabe que ela se incomoda muito com a relação de não ter principalmente um título de Libertadores. Porque ela era patrocinadora, viu o Gagliotti ganhar 2 títulos de Libertadores e ali a figura dela aparecia, mas não era em primeiro plano. E isso para a Leila Pereira pega e pega muito. Ela gosta de ser sempre a figura principal da atenção ali. Então, então assim, eu sei que incomoda muito a situação dela em relação a Libertadores. E assim, ela teve uma gestão por Ela muito chegou o tempo quê? A 2 finais ou uma? de Libertadores. É. Não, só uma. Ela chega a uma final, né? Só 2025, exato. Isso. E assim, tem toda essa relação com a Libertadores e eu acho que a Leila fez por muito tempo a gestão daquilo que a gente pegava eu não vou gastar mais do que eu posso, né? Sim. E ela sempre se apegou a isso. Depois, a partir do momento que ela viu que estava indo
por um caminho que não seria de tantas vitórias, principalmente com Flamengo, Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro ali, num curto período com os irmãos Menin, Sim. investindo muito dinheiro, ela viu que falou, pô, eu preciso começar a colocar ficha também na situação. E aí ela vai para contratações de Vitor Roque, Andreas Pereira, Paulinho, agora mais recentemente Marlon, que é por valor mais baixo, mas é perfil de contratação diferente, são caras que chegam mais prontos. E Barbosa, aí, mais ou menos, também, né? Barbosa, mais ou menos, também pelo perfil é completamente Sim. diferente. Então, assim, houve uma recalculação de rota aí. Então, ela tá optando por ir mais por esse lado. Ela tem segurado os principais jogadores do Palmeiras. O Palmeiras teve proposta pelo Flaco de 25 milhões de euros, ela recusou. Teve proposta pelo Alan no começo do ano por 30 de euros, ela recusou. Então, assim, ela tá meio no all-in, digamos assim, para essa temporada. Eu vendo, tá? Ela tentou o Danilo por 30 milhões de euros, que aparentemente tem se mostrado o que seria um grande erro de gestão, porque o Palmeiras financeiramente tem um problema, digamos assim, nessa temporada, que é aquela estimativa de o Palmeiras pretendia faturar 600 milhões de reais em vendas e negociações de atletas. E está muito longe disso, e os maiores ativos do Palmeiras nessa situação seria o Alan e o Flaco, pela questão de jogadores valorizados e tudo mais, e ela segurou. Então, acho que é muito contraditória a gestão da Leila, assim, como presidente. É pouquíssimo vitoriosa, né? São 2 campeonatos estaduais e um brasileiro, mas, de qualquer forma, ela sabe que agora ela precisa, digamos assim, correr atrás desses títulos maiores, seja de brasileiro mais uma vez, ou seja, principalmente de uma Libertadores, porque senão a imagem dela não vai ser da forma como ela imaginava. E de coração mesmo, eu não acho que ela busque isso para, tipo assim, vou dar uma alegria pro torcedor palmeirense. Essa é a minha visão. Eu acho que ela pensa muito mais de, tipo assim, eu quero sair como a presidente, primeiro, já fui a primeira presidente, a primeira presidente mulher, e eu quero sair como uma das mais vitoriosas. Dificilmente ela vai bater o Gagliotti nesse 1 ano e meio que falta, mas ela pode sair como muito vitoriosa também. Por isso que eu acho que ela está nessa questão de vou segurar quem eu tenho que segurar, não vou me importar com o dinheiro, e se tiver que gastar mesmo para trazer peça importante, eu vou gastar. Então, assim, é uma contradição, sabe? O perfil de Leila Pereira, quando ela assume, é e hoje, 2 anos depois, é completamente diferente. Agora, o que fez ela mudar essa rota, mudar da água para o vinho, digamos assim, eu não vou saber te dizer, não, oficialmente. Talvez seja essa cobrança aí da imprensa, de vocês, e dessa tentativa de tirar algo a mais. Minha última pergunta sobre os bastidores, que eu acho que é interessante para a gente entender. Você Claro. acha que a Leila, e aí bato na madeira por vocês, inclusive porque na Libertadores tem os irmãos cravinhos aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, que, não é? Que permanecem, e é assustador, Não né? tem ideia. Porém, torcendo pelo Palmeiras, uma queda na Libertadores e, sei lá, essa disputa até o final no Brasileirão, que a gente não sabe o que pode acontecer. Você acha que a ausência desse título grande, como você falou, nesse ano, lembrando que o mandato da Leila vai até dezembro de 2027, você Isso. acha que ela pode zarpar antes? Pedir o boné? Você Ah, acha que tem um clima? Não, gente, eu acho que não. Como você disse, é uma das características que eu acho que da Leila tem, esse orgulho próprio. sim, E de como as pessoas exatamente. a veem. Sair Exatamente. antes é tido como um grande fracasso. Eu imagino, Uhum. para essas pessoas, esses players, Faria Sim, Limers, meu amigo, certeza. esses caras encaram desse jeito a vida. Eu acho que ela não sai, mas você acha que uma pressão ou uma reação a uma queda precoce do Palmeiras numa Libertadores pode causar um rebuliço para fazer com que ela peça o boné antes, tenha eleições antecipadas? Não sei como é que Uhum. você vê isso. Eu acho que sair não, justamente por isso que você mesmo falou, da questão de orgulho dela individualmente. Eu acho que ela não abandonaria o barco, só que eu acho que ela compraria completamente a briga de tipo assim, vocês querem que eu saia? Agora que eu vou ficar mesmo, e vou fazer do meu jeito. Eu acho que ela, tipo assim, eu iria por esse viés. De fato, esse ano, foi esse período agora, se o Palmeiras cai contra o Cerro, eu tenho um feeling de que o Abel ficaria por conta da Leila,
mas seria um momento de maior pressão que existiria em relação ao Abel e a Leila. Por quê? Em outros momentos, por exemplo, em 2025, o Palmeiras é eliminado por Corinthians dentro do Allianz Parque. E é o fatídico dia em que a torcida pela primeira vez xinga o Abel e o Abel aplaude. Então começa essa relação. Exato, dá uma estremecida, principalmente em relação à organizada. E a Leila, por todo o histórico dela com a organizada, não sei o quanto vocês aí estão por dentro disso, mas ela entrou entrou no Palmeiras via organizada, né? Tipo, pelo apoio em relação ao Carnaval. E quando ela assume a presidência, ela rompe completamente com a Mancha Verde. Exato. Como é que é o nome do presidente honorário, o presidente da Mancha Verde? Agora é o André Guerra. É um outro que tem um sobrenome Darlan. Bernan. Não, antes era o Jorge Luiz. Ah, o da Mancha Carnaval, Serdan. Serdan, que é um cara que bate forte então, na Leila, né? Serdan. Ele é histórico aí, não é isso? Isso, tem histórico. Exato. E aí ela rompe completamente em relação ao Carnaval. O Serdan, inclusive, na época era o presidente, né, da Mancha Carnaval. E teve toda essa relação muito próxima da Leila com a escola de samba e, naturalmente, com a torcida também. Vira e as costas, na hora que pega a chave, vira as costas. Isso, né? Exatamente. Peguei a chave da casa, tchau para vocês, cortou a relação completamente organizada com o Palmeiras, então não tem mais a questão de distribuição de ingressos, não existe mais. E aí foi um momento em que a Mancha assumiu um papel muito combativo em relação à Leila, né? Em relação principalmente a declarações. E aí, quando rola essa situação com o Abel Ferreira no ano passado, eu acho que o Abel cai meio no conto ali da Leila Pereira em relação à organizada e meio que declara guerra, assim, indiretamente, porque vem com aquele papo de os torcedores de verdade, porque aí tem um protesto da Mancha, que os caras tá com a bomba no CT lá e acorda todo mundo de madrugada. Aí esses são marginais, criminosos. Então, assim, vai muito por essa linha de relacionamento dos dois. Então, se o Palmeiras caísse contra o Cerro, eu acho que seria o pior momento da era Abel, juntando todos esses aspectos, sabe? Porque em 2025, quando rola isso, o Palmeiras ainda jogava um pouco de futebol. E depois disso, o Abel ainda acha o time com o Flaco e o Roque juntos. Isso. Então, também dá uma amenizada na situação. Mas, nesse atual momento, é um momento em que o Palmeiras não joga nada, tecnicamente. As declarações da Leila e do Abel jogam muito contra eles. Agora o Abel, principalmente na última coletiva, tem tentado colocar panos quentes, agradecer a organizada pela manifestação fake que fizemos, né, por aqui. E aí eu acho que ele está buscando outras alternativas, digamos assim, de contornar essa situação. Porém, eu acho que se caísse agora seria o pior momento por juntar todos esses fatores num momento só. Então, seria o Palmeiras jogando mal, a Leila e o Abel numa situação muito complicada em relação a declarações e comportamento, e a perspectiva de que alguma coisa fosse mudar para diferente seria muito baixa, porque o Palmeiras, quem assiste os jogos, percebe que a postura dos jogadores em inúmeros momentos é tipo assim, estamos entregue. E também agosto ainda. Tem dois mata-matas. A queda de rendimento preocupa, né? Aquela ansiedade de, cara, a gente está caindo de rendimento, os caras estão vindo aqui na cola e a gente não vai conseguir segurar essa onda, né?